A gente vive seguindo um monte de regras que nunca foram escritas em lugar nenhum, né? Elas são tipo a cola invisível da sociedade. Mas e se alguém, do nada, simplesmente quebra essas regras? O que acontece? É isso que a gente vai investigar hoje. Vamos lá. Imagina a cena. Você está no supermercado tranquilo e de repente uma pessoa estranha começa a pegar as coisas do seu carrinho e colocar no dela. Por que essa ideia causa um desconforto tão imediato? Afinal, não existe uma lei escrita sobre não mexa no carrinho dos outros. Mesmo assim, a reação seria de choque, confusão, talvez até raiva. Esse sentimento, essa reação visceral, já é a primeira pista de que uma regra fundamental, mesmo que não dita, foi totalmente violada. E olha esse exemplo que aconteceu de verdade num experimento. Um estudante entrou todo animado no McDonald's e pediu um Whopper. A reação do atendente não foi só dizer, a gente não tem isso aqui. Foi de pura confusão. Ele teve que olhar para os colegas, buscar uma confirmação, como se a realidade dele, um mundo onde todo mundo sabe o que o McDonald's vende, tivesse sido abalada. Uma quebra de regra tão boba pode, por um instante, balançar todo o nosso mundo compartilhado. Agora a coisa fica ainda mais esquisita. Imagina voltar para a casa dos pais e agir como um inquilino formal, pedir permissão para abrir a geladeira, tratar todo mundo por senhor e senhora. No experimento, os pais ficaram profundamente perturbados, confusos, até magoados. Isso mostra que as regras mais importantes não são sobre o que pedir num restaurante, mas sim sobre as nossas relações mais íntimas. Quebrar essas regras não é só confuso, é profundamente inquietante. E pensa bem, até num jogo da velha, que é a coisa mais simples do mundo, as regras são sagradas. Nesse outro experimento, o pesquisador simplesmente apagava a jogada da outra pessoa e movia para outro quadrado. Isso transforma o que era uma diversão em uma frustração total, sem sentido nenhum. Por quê? Porque essa violação ataca a base da nossa realidade compartilhada. A confiança de que todo mundo está, literalmente, jogando um mesmo jogo. Então, todos esses exemplos bizarros, eles não foram aleatórios, não. Eles eram parte de um tipo bem específico de pesquisa, um jeito de expor essa estrutura invisível que organiza a nossa sociedade. E aqui está o nome da coisa: experimentos de violação. A grande sacada do sociólogo Harold Garfinkel foi perceber que o melhor jeito de enxergar uma regra social é observar o caos que acontece quando ela é quebrada. É como tentar explicar o que é água para um peixe, sabe? Às vezes você precisa tirar ele da água por um segundinho para ele entender o que é aquilo. E o que esses experimentos mostraram é que a nossa reação segue quase sempre um padrão. Primeiro, a gente fica confuso. Depois, a gente tenta desesperadamente achar uma explicação lógica. Ah, foi mal, achei que o carrinho era meu. Pronto, uma explicação razoável que restaura a ordem. Mas e se não tem explicação nenhuma? Aí, por um breve momento, a gente chega a questionar a própria realidade. E aqui está o ponto central de tudo isso. A nossa vida em sociedade não é sustentada só por leis ou contratos formais. Na verdade, ela depende de milhões de pequenos acordos silenciosos que a gente segue sem nem perceber. É como uma dança que todo mundo sabe os passos, mesmo que ninguém nunca tenha ensinado a coreografia. Ok, mas todas essas regras invisíveis nasceram e se criaram no mundo físico, certo? Mas e quando a gente entra num território que não tem espaço físico? Sem carrinhos de compra, sem casa de família? O que acontece com as regras no mundo da internet? Olha, o contraste aqui é gritante. A sociedade offline é construída sobre a base sólida da geografia, com regras que levaram séculos para se desenvolver em lugares concretos. Já a sociedade online, ela é construída sobre fluxos de informação. É um lugar sem lugar, onde as normas podem surgir, mudar e desaparecer numa velocidade alucinante. Existe um termo para isso: desterritorialização. Eu sei, é um palavrão, mas a ideia por trás é até simples e muito poderosa. Pela primeira vez na história, estamos formando sociedades que não estão amarradas a um pedaço de terra. E, claro, isso muda completamente o jogo de como as regras são feitas e de como elas valem. Então, se não é mais a geografia que une as pessoas online, o que é? O que funciona como a cola social nesse espaço sem fronteiras? Como é que essas novas tribos se formam e se mantêm juntas? A resposta, no fundo, é o conteúdo. Nessa nova realidade, o conteúdo é a nossa cola social. A gente não compartilha a mesma rua, mas compartilha o mesmo meme. A gente não mora na mesma cidade, mas segue a mesma hashtag. Os nossos laços hoje são criados na troca de informações, de ideias e de interesses em comum. E isso nos leva a uma das transformações mais radicais da nossa era.
Nós deixamos de ser apenas receptores passivos de informação, como era na época da TV, por exemplo, para nos tornarmos utilizadores que interagem. E agora o passo final. Nos tornamos prosumidores, ou seja, produtores e consumidores de conteúdo, tudo ao mesmo tempo. Pensa bem, cada post, cada comentário, cada compartilhamento não é só um ato de consumo, é também um ato de criação. Deixamos de ser a plateia para virarmos atores no palco, curadores de informação e arquitetos das nossas próprias redes. E claro, essa mudança gigantesca de receptor para prosumidor tem consequências enormes. Ela está redesenhando completamente o lugar onde as conversas públicas acontecem e, mais importante, quem tem o poder de influenciar essas conversas. Aquela ideia antiga da praça pública da cidade, sabe? Onde a opinião pública se formava, isso meio que se dissolveu. No lugar dela, o que a gente tem hoje é uma rede global, descentralizada, que pulsa e muda o tempo todo dentro das nossas telas. E as consequências disso são profundas. A linha que separava o que é público do que é privado está cada vez mais borrada. O poder de filtrar a informação não está mais só na mão dos grandes jornais. Agora, influenciadores e algoritmos são os novos porteiros. E a autoridade não vem mais de uma instituição, e sim da capacidade de criar conteúdo relevante e de construir conexões. E aqui está o ponto crucial, talvez o mais importante de todos. Isso não é só um jogo que acontece na internet. As conversas, as regras e as redes que se formam online transbordam para o mundo real. Elas influenciam eleições, criam movimentos sociais e mudam até as nossas relações mais pessoais. A sociedade desterritorializada está, de fato, redesenhando o mapa do nosso mundo físico. O que nos deixa com essa pergunta final. A gente levou séculos para construir as regras não escritas da nossa sociedade física. Online, novas regras sociais são criadas em dias, às vezes em horas, através de algoritmos, termos de serviço e normas de comunidades que surgem do nada. A questão que fica é, nesse novo mundo tão acelerado, quem é que está sendo o arquiteto? Quem decide quais são as regras do jogo? E qual é o nosso papel nessa nova arquitetura social?